Eu comecei muito cedo, desde tenra idade. Nasci num berço cristão, meu pai, minha mãe, crentes em Cristo Jesus. Minha mãe já partiu para a eternidade e o meu pai sempre nos instruiu na palavra, aí nos anos 80, e a gente foi crescendo sempre no ambiente cristão. E nós, é algo que eu repito e falo muito com muita gente, e você que me acompanha também, algo muito importante que meu pai fez no início. Meu pai, sempre na nossa casa, tínhamos um quarto só para a oração e meditação da palavra de Deus. Eu penso que isso fez todo sentido hoje para a nossa vida. E aquele quarto, sempre que tivesse alguém doente em casa, um irmão está doente, precisa ir para o hospital, precisa ir para a clínica, não podia ir para a clínica sem antes ter passado naquele quarto. A gente, naquele quarto, só tinha cadeira e mesa, que nem o quarto do profeta, né? Só tem cadeiras e mesa e tem tapetes ali para você dobrar os joelhos e orar. E então, toda vez que alguém estivesse doente, tinha que passar necessariamente passar naquele quarto de oração, que nós tínhamos um respeito por aquele quarto. Nós sabíamos que estava lá a presença de Deus. Porque meu pai sempre, pastor Pinto, né, sempre nos incentivou a passarmos ali em oração. E você passa no quarto, só o facto de você tu passares perto daquele quarto, você sentia uma atração espiritual para ir orar. Por mais que você não quisesse orar até, só o facto de estar aí ao altar, você já quer ir sacrificar. Então, nós entrávamos sempre para aquele quarto. Tínhamos muitos homens de Deus em Angola que passaram por aquele quarto, são muito conhecidos. Pastor Jorge Batista, um homem que Deus tem usado muito na minha nação. Pastor Félix, Alfredo Félix, meu irmão mais velho. E passaram tantos outros. O profeta João Henrique, que já partiu para a eternidade. Passamos naquele quarto de oração. E aí fomos desenvolvendo o hábito da oração e da meditação das Escrituras. E essa é a fase que mais homens de Deus, e eu sem medo de errar, os melhores, os bons homens de Deus que surgiram em Angola, passaram naquele quarto de oração. E meu pai era muito grato e certa vez, meu irmão doente, nós já tínhamos que passar no quarto, vamos orar. Por mais que tivesse grave, Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa saída daqui para o hospital nas tuas mãos e abençoar. E saíamos dali e muitas das vezes nem precisava chegar ao hospital e você já estava curado. Entendeu? E então fomos crescendo. Meu pai começou desde cedo a pastorear a igreja, a Centro de Noé, né? Nas vestes da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola, e começou a liderar aquela igreja muito cedo e tinha um caso muito inusitado. Meu pai, ele sempre que fosse para a igreja de noite, ele levava aqui chamam também chamam também ficha, né, do fusível, do quadro da energia. Sim, fusível. Ele levava o fusível, tá? Desligava a corrente para todo mundo ir para a igreja. Meu Deus! Que legal. Aí desligava a corrente. Cara. Aí você não tinha como show. ficar em casa, não tem corrente elétrica. E meu pai fez isso várias vezes. E graças a Deus eu tá livre, porque eu não faço isso por eu. E então eu ia para a igreja, porque era uma questão, ou vai. Ficar em casa não fazia sentido. E a gente estava logo à igreja o tempo todo. E fomos crescendo com essa educação assim, quarto de oração, sem energia, dia do culto, pá. E graças a Deus, aí em 1998, começamos aí, foi a primeira igreja a nível, sem medo de errar, a nível da Angola e em Luanda, capital, começamos a estabelecer o Ministério de Libertação. Porque hoje eu entendo a necessidade de cada igreja, não sei o contexto brasileiro, mas eu penso que o mundo espiritual é espiritual no Brasil, é espiritual em Angola, é espiritual em qualquer outra parte. E então nós começamos com o trabalho de libertação. Eu mesmo comecei o trabalho de libertação. Meu pai era o pastor, meu pai orientava o trabalho. E tínhamos muitas pessoas carregadas do mundo espiritual e que vinham para todo mundo a nível de Luanda. Começou a ouvir do trabalho espiritual que estava sendo desenvolvido aí numa igreja humilde, pequena, humilde. E estava lá um trabalho
sabe, libertando muitas pessoas. Nesse período, a Angola vivia a guerra civil, que durou perto de 40 anos de guerra civil. Então era um momento muito devastador, que as pessoas não produziam, e os campos não davam, havia mina por toda parte, e as pessoas acabavam indo buscar o socorro agora em Deus, né? Foi um mal necessário, né? Porque as pessoas acabaram indo para a igreja por conta da situação do caos que estava instalado em Angola, e aí nós estávamos começando o trabalho de libertação sem muito conceito, sem muito entendimento, mas era só as escrituras, só líamos a Bíblia e falávamos tal do jeito que a gente leu. Deus libertou Israel do Egito e você vai ser liberto. E amém, nós criamos nisso assim ao pé da letra, que seremos libertos. E começamos a fazer, eram todos os sábados, no início começamos aos domingos, mas como enchia muito, depois tinha um culto, depois tem um culto das 10 horas da manhã, porque os cultos lá são no período da manhã. Então, por causa da corrente elétrica, que não... Então, de manhã cedo era o culto de libertação. Depois do culto de libertação, as pessoas já estão libertas ali. Começava o culto público, mais formal, com aquela liturgia toda. E então, aí começou a fluir. Chegou uma altura que, de tanta demanda, tanta enchente, de muita gente que vinha de outras igrejas para a nossa, já não cabeu, já não dava mais continuarmos o culto aí no domingo. Então, separamos para o sábado. E dava mais tempo, as pessoas começaram a vir ao sábado. E tem muita coisa que nesse podcast você vai se surpreender com as verdades, com tudo aquilo que a gente viveu. Sobre esse tempo. Que maravilha. Eu quero chamar a tua atenção já no começo do podcast para algo que me marcou aqui e que eu já venho falando para você assim, ó. A nossa geração, com o aumento da internet, da propagação, de ser muito rápido de aparecer, existem muitas pessoas que têm um chamado de Deus, seja na música, seja para a palavra, e tem essa gana para se comunicar com as pessoas. Mas eu quero deixar só um adendo aqui no que o pastor falou. O lugar mais importante da sua vida se chama o lugar secreto. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, já está errado. O lugar mais importante da sua vida é o seu secreto com Deus. Não é na frente da internet, na frente de um celular, com o microfone na mão. Olha, eu me arrepio. Se você não tem um lugar onde você é conhecido em oração e em Deus, procure esse lugar hoje. Faça dele o seu quarto, faça sala, faça algum lugar da tua casa, o seu lugar secreto. Antes de Deus te revelar para o mundo, você precisa ser conhecido no secreto com Deus. Senão não vai funcionar nada. Né? Eu já tô sentindo Deus aqui, meu filho. De segunda antemão, tira o fusível. Tira o fusível. Tira o fusível, meu amigo. Tira o fusível. Você vai arrumar tempo para Deus, tempo para a oração. Que fantástico. Então, assim, pastor, a sua conexão com o espiritual, como o pastor falou, sempre foi muito cedo. Antes da gente começar a falar sobre essas experiências e tantas coisas que estão anotadas aqui, experiências pessoais do pastor, eu queria te perguntar algo assim, ó. Por que o pastor entende que hoje existe uma dificuldade? Eu não vou nem colocar só na geografia aqui brasileira. A igreja em geral, por que existe uma dificuldade dela entender a importância, a profundidade do espiritual e naturalizar um Deus que é tão sobrenatural, enquanto lá fora o maligno tem escancarado o espiritual para todo lado e a igreja parece que muitas vezes está dormindo no natural? Por que a igreja ainda não despertou para isso? Paulo fala aos Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento para que não se resplandeça a glória de Deus, a luz. Eu penso que... eu amo o Brasil. O Brasil é uma nação muito abençoada. Mas, de certo modo, que também, do outro lado, o diabo está cegando o entendimento. As pessoas têm hoje, pastores estão com dificuldades de compreender o mundo espiritual, tudo por causa da retaliação, da represária, de serem atacados por conta dos demônios que vão ser expulsos, e eles colocam na mente que quando forem expulsos os demônios, eles vão vir para minha família, para meus filhos, para minha geração. Por que ele pensa assim? Qual é a dificuldade? Onde é que está o problema? Onde que você para pensar qual é a vida espiritual que essa pessoa está levando? Qual é o receio?
Então, eu entendo, meu entendimento, Jesus ensinou-nos que sempre que Jesus descesse para fazer milagres, cura, ele libertava as pessoas. E a Bíblia diz que depois ele se retirava para um lugar secreto para oração. O que está faltando aqui, meus amigos do ministério pastoral, há toda uma necessidade do teu secreto, já falamos aqui do secreto, que quando você... A vida espiritual é como um automóvel, o seu carro, a sua motorizada. Tu vais guiando, se fala aqui no Brasil, vais guiando o carro porque tem combustível. Mas tem aí no quadro de instrumentos do carro, tem aí onde marca o nível do combustível. E chega uma altura que quando ela está baixando, ela vai acender o piloto vermelho ali, qualquer coisa, para chamar a tua atenção que você está baixando o nível. Ó, atenção, se você continuar daqui a 20 quilômetros, você não chega, porque você só tem agora 4 quilômetros. Sabe o que acontece? Você procura uma bomba de combustíveis, você vai procurar o posto mais próximo que tiver, se você quer continuar a caminhada, quer continuar a corrida, já tem que parar e abastecer. Isso faz todo sentido para o mundo espiritual. Na verdade, o mundo físico é uma cópia do que é o mundo espiritual e as pessoas não se dão conta disso. Se cada homem de Deus e mulher de Deus perceber que os meus níveis de entrega da presença de Deus estão baixando, é preciso controlar, porque muita gente está no automático apenas, está no automático, Deus vai fazer e Deus vai fazer. Não, mas Deus conta muito contigo. Quando Deus chama Moisés para a libertação do povo de Israel, Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés. Quero falar contigo. Moisés, mas o que tem a ver minhas sandálias? Ele recua e tira as sandálias. Depois aí Deus disse: agora eu posso falar contigo. Eu sou Deus, teu pai, Deus, E Deus se dá a conhecer quem ele é. Eu preciso de alguém, de um cara, e o cara é você. Você vai ter que sair daqui, levanta aqui, você vai libertar o meu povo. Eu quero alguém assim como você. Moisés apresentou as desculpas que nós conhecemos, mas Deus não caiu na conversa. Eu quero você, vai. E Moisés se levanta e vai. Você está lembrado que Deus fez muito mais em Moisés quando ele se separou para um lugar para carregar, para colocar o combustível. Jesus não começou seu ministério sem antes subir para o monte para carregar e abastecer. Mas por que tem muito pastor fazendo a obra sem abastecimento? Por que vamos dizer que não posso expulsar demônio, porque não posso avançar com isso? Simples, a resposta está justamente ali. É preciso abastecer para seguir viagem com Deus. E isso tem a ver com a oração, com o jejum, com a vigília, com consagração. Você precisa... Por isso que o mundo espiritual é tão real quanto é o mundo físico. E eu vou mais longe, porque a Bíblia fala, João capítulo 3, olha o versículo, aí Jesus está falando com Nicodemos. E Nicodemos vem com aquelas pompas e circunstâncias. Oh, Jesus, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Jesus disse: necessário você nascer de novo. Nascer de novo. Eu, sendo velho, porventura voltarei a entrar no ventre de minha mãe. Jesus maneou a cabeça e disse: não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus sabia, você já é velho, você já é moço. Agora, você precisa nascer do Espírito. Quer dizer que aqui dois nascimentos, há duas naturezas operando em uma pessoa. E você precisa se posicionar, porque a natureza que mais você vai alimentar é que vai governar sua vida. Se você se alimentar muito da comida, da carne, do peixe, do ovo, do arroz, tá alimentar o quê? Tá alimentar a sua natureza carnal. Só que tem a outra natureza em nós, que é o espiritual. A natureza espiritual se alimenta de coisas espirituais, alimento espiritual. Que a oração é a meditação das Escrituras, o louvor a Deus, isso alimenta o teu espírito. Por isso que Jesus disse, é necessário. É necessário. Quer dizer que o novo nascimento é uma necessidade, passa a ser uma grande necessidade. E aquele a quem mais você alimenta, se torna você. Entendeu? Então, essa é a questão por que muitas pessoas não se aprofundam no espiritual, simplesmente... E a represália existe? Existe.
Existe represália no mundo espiritual. O diabo não está de brincadeira com nenhum ministério, com nenhum pastor. Não está brincando de ser diabo. O diabo é diabo mesmo, de A a Z. Ele não brinca quando está atacando, não brinca de atacar. Então, se você se propõe ser um homem de Deus, você assumiu uma luta. Você tem que saber que você não pode ser normal. Você não vai levar mais a tua vida como você era lá no passado antes de aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus é renunciar a si mesmo. É tomar a sua cruz e começar a caminhar. Vai ter dificuldade? Vai. Mas temos aí. Jesus disse o quê? Ele veio. Ele está conosco. Então, sempre que você precisar, vai, carrega, liga a ficha. E tá aí o telefone. O telefone vai perdendo a bateria, Você, o que você faz? Já procura uma fonte de alimentação para voltar o quê? A carregar. Se todos os homens de Deus fizerem isso, nós vamos ter um Brasil abençoado, uma Angola abençoada, um mundo melhor para a Igreja de Cristo na Terra.